Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos de volta aí no canal. Mais um treininho aí para vocês. Hoje, treino de ombros e braços, bíceps e tríceps, né? Eu vou começar comentando aí com vocês. Eu gosto de começar pela parte posterior de ombro, tá? Por ser uma musculatura muito pequena e de difícil acesso, digamos assim. E eu prefiro fazer séries com um maior número de repetições. 15, 20, às vezes até 30, 40, tá? Por que isso? O posterior de ombro, geralmente ela é uma musculatura que composta principalmente por fibras vermelhas, fibras que vão de resistência, de endurance, que vão responder melhor a esse tipo de estímulo, né? Não tanto peso. Você raramente vai ver um fisiculturista fazendo aí um crucifixo inverso daquele que eu fiz, com, sei lá, 30 quilos em cada mão né, fazendo 6 movimentos só. Eu faço poucos movimentos no meu treino, mas várias séries de cada um. Por exemplo, eu fiz 5 daquela lá que seria um drop set mecânico, que a gente chama. Ao invés de diminuir o peso, eu simplesmente mudei o ângulo, né? Em vez de continuar puxando os cotovelos para trás, fazendo uma extensão de ombro, né, que a gente chama. Na altura do ombro, eu apenas puxei-os um pouco mais para perto do corpo. Vai ativar um pouco mais de latíssimo do dorso, porém é uma carga leve e você já está tão exaurido do número de repetições, do número de séries, que acaba que a posterior de ombro vai trabalhar muito mais de qualquer jeito. E aí vocês estão vendo essa maquinazinha de remada alta. Eu particularmente não gosto, mas nessa academia que eu treinei tinha poucas alternativas, então eu usei essa maquininha, movimento mais curtinho para manter tensão constante na posterior de ombro, né? E fazendo sempre repetição alta. Fiz também 4 séries de 20 aí, tá? Ou seja, um número muito alto de repetição num curto espaço de tempo. Terminei essas 9 séries em coisa de 15 minutos mais ou menos, tá? E agora, partindo para elevação lateral na máquina. Eu fiz 4 séries aí, vocês estão vendo escrito, 2 séries de 20 e 2 séries usando o Cluster Set, que é um método de treinamento avançado. Se você é iniciante, não use, mas você vai ver aí que eu faço 5 repetições e descanso 5 segundos 4 vezes. Você pode fazer 4, você pode fazer 5, você pode fazer 3, você pode fazer uma repetição 5 vezes, você pode fazer 3 repetições 5 vezes, depende do objetivo do teu treino, tá? Como o meu objetivo aí era fazer 20 repetições com uma carga que eu faria 10 normalmente, né? Eu dividi em 4 séries de 5 repetições. Essa maquinazinha aí, ela é uma máquina que você consegue apoiar o cotovelo, então ela tira totalmente o estresse da mão para você. Tô filmando aí um outro ângulo diferente para vocês verem. Então ela tira o estresse da mão, né, dos extensores de punho, e você aplica a força toda no cotovelo. Ou seja, você consegue um direcionamento da força muito melhor, muito interessante no deltoide lateral. Importantíssimo também você lembrar, não é para ficar jogando a cabeça para frente, apesar de que tem certa hora que o estresse é tão grande que vai acontecer. A pessoa que treina, né, como eu, com objetivo de performance, com objetivo de hipertrofia, você vai acabar roubando um pouquinho, e desde que você saiba o que está fazendo, tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você é uma pessoa, se você é iniciante, intermediário, eu não vejo sentido em você ficar usando essas técnicas de treinamento, técnica de roubo, enfim, tá? E aí eu tô mostrando para vocês o meu esquema do treino de braços, né? Bíceps e tríceps. Eu comecei com a rosca direta, vocês estão vendo aí, e fazendo o supino com a pegada fechada nesse banco amarelinho que está ali atrás. Interessante, se vocês quiserem, voltem aí no vídeo, naquela tela preta onde está escrito, você vai ver lá. Eu fiz 6 séries de cada, tá? No esquema assim, 8 repetições, 6 repetições, 4, 4, 6, 8, tá? O interessante é você voltar nessa pirâmide subindo a carga. Ou seja, você vai
tá de certa forma sempre subindo a carga do começo ao fim. Só que a segunda série de 4 repetições tem que ser mais pesada do que a primeira de 4 repetições. A segunda série de 6 mais pesada que a primeira de 6. E a última série, que é a série de 8, mais pesada que a primeira série, que é a série de 8 também, tá? Se ficou um pouquinho confuso, volta lá, vai ser tranquilo de entender. E aquele tempo que vocês vão ver é a cadência do exercício, tá? Como é que a gente conta aquilo? 4 seria a fase excêntrica do exercício, o 0 seria a transição, ou seja, 1, 2, 3, 4. Transição 0, subiu o mais rápido que consegue, o X, e não para lá em cima. 4, 0, X, 0, tá? Esse esquema, 8, 6, 4, 4, 6, 8, é um esquema que eu aprendi com Charles Poliquin. Charles Poliquin, ele é o treinador de maior sucesso no mundo do treinamento de força. Já treinou muitos fisiculturistas, incluindo o Milos Charchev, ou o pessoal no Brasil chama ele de Milos Sarcev, tá? Ele é nascido na extinta Iugoslávia. E ele já trabalhou com mais de 400 atletas olímpicos, desses 268 foram medalhistas olímpicos, tá? Então o cara é muito bom. Por que a gente faz esse esquema? Essas séries de 4, tá? 4 repetições, elas são o que a gente chama de, em inglês chama Post-Activation Potentiation. Acho que em português seria potenciação pós-ativação, algo assim, tá? Ou seja, você dá um estímulo muito forte, muito pesado para a musculatura. Inclusive a gente usa isso no esporte também, tá? Para recrutar o máximo possível de unidades motoras. Uma unidade motora é um nervo e as fibras musculares que são inervadas por esse nervo, perdão. Então assim, quanto mais unidades motoras você conseguir recrutar, maior atividade muscular você vai obter. A gente usa isso, por exemplo, eu quando jogava vôlei, a gente às vezes aquecia na academia. Ia pro jogo, né? Fazia um aquecimento na academia, agachamento, por exemplo, botava lá uma carga, óbvio, né? Carga progressiva até chegar lá. Fazia algumas séries, mas colocava uma carga que você só conseguia fazer 2 repetições, fazia essas 2 repetições e depois ia para a quadra, entendeu? E a performance realmente melhora. É uma coisa que, assim, eu acho que se você tiver supervisão, se você tiver experiência também, vale a pena aplicar no teu treino, tá? Pergunta aí pro teu personal, pergunta para algum amigo que seja treinador, se você pode, se você está preparado para fazer isso, enfim. Não vou falar para você fazer porque eu não sei quem está assistindo e qual o teu nível de treinamento, tá? Mas é importante saber que a gente faz essas 2 séries de 4 repetições no meio para depois você conseguir levantar mais peso, tá? Nas últimas 2 séries de 6 e de 8 em cada exercício, tá bom? Outra coisa legal de ressaltar, vocês estão vendo aí agora com o supino pegada fechada, eu estou usando essas correntes, tá? Isso aí seria resistência acomodativa, ou seja, quanto mais alto eu empurro a barra, mais pesado fica. Os pesos, a carga que vocês estão vendo aí, no supino com pegada fechada, eu só estou contando o peso que está na barra, não estou contando as correntes, tá? Porque é uma resistência variável. Então, quando está perto do peito é um pouco mais leve, quando eu estou com o braço completamente estendido é mais pesado, então fica difícil, fica complicado de ficar fazendo conta. Não vou ficar fazendo conta para anotar quanto de peso que eu levantei, né? Então simplesmente tirei porque tirei da equação, né? Porque as correntes vão ter o mesmo peso sempre, entendeu? Então eu apenas as tirei da equação. Mas elas completamente fora do chão, cada uma pesa 12 quilos, tá? Eu já as pesei e infelizmente é uma coisa que é difícil de achar no Brasil e essa não é a maneira mais correta de usar essas correntes. A maneira mais correta de usá-las é com elas
quase fora do chão. É que essas daí são um pouco compridas demais e eu não tenho como prendê-las na barra, então vai assim mesmo, né? Você pode fazer isso também com uma borracha de resistência, aquelas TheraBand, tá? Ou TheraBand, em inglês fluente, né? E você prende a TheraBand embaixo do banco, enfim, tem várias formas de você fazer esse tipo de treinamento. É um treinamento muito famoso, muito utilizado no powerlifting e serve para você sobrecarregar pontos diferentes da curva de força do exercício, tá? Ou seja, aquele exercício ali, o supino fechado, é um exercício que a atividade do tríceps tende a ser maior quanto mais eu estendo o cotovelo, tá? Só que ao mesmo tempo o peso fica mais leve por causa das alavancas do movimento. Então o que você faz? Para dar esse efeito de aumento de carga, para ficar mais difícil, né? Tentar de certa forma anular essa alavanca que vai se esvaindo com a altura da barra, você coloca essa resistência acomodativa e a barra fica mais pesada no topo do movimento. Dessa forma você consegue estressar muito mais a musculatura de tríceps, beleza? Galera, é isso. Espero aí que vocês tenham gostado. Vou finalizando por aqui. Dei bastante informação aí para vocês. Vou pedir encarecidamente, deixa o like, compartilha, deixa o comentário aí se você quiser saber de alguma coisa específica. Eu vou ficar feliz de responder, valeu? Um abraço, boa semana para todos. É nóis!